Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma Masterclass do nosso curso. Bom, e nessa aula nós vamos falar sobre o livro O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Bom, esse é um livro bastante simples, ele tem cerca de 100, 110 páginas, já é um livro bem antigo, é um livro de fácil acesso, provavelmente você consegue ele até de maneira gratuita, mas é um livro que, apesar de ser muito simples, muito rápido e muito prático, ele é muitas vezes subjugado. As pessoas, elas subestimam a capacidade desse livro. Ele é um livro feito de maneira fácil, é um livro que parece ser muito bobo. As pessoas vão ler ele muitas vezes de uma forma bem superficial, vão acreditar que é uma leitura muito boba, mas é uma leitura que tem insights valiosos. E aqui dentro do curso você vai aprender a não só interpretar o livro de uma maneira mais adequada, como também você vai ver que tudo aquilo que nós trabalhamos no curso se aplica muito bem a esse livro. E agora eu vou tentar trazer para vocês algumas das características desse livro, por que ele é importante, quais são as habilidades e por que ele é um manual para você que quer ser um vendedor, para você que quer ser um empreendedor de sucesso. Bom, antes de mais nada, eu não vou contar detalhes específicos da trama do livro. Ele basicamente vai dizer que existe o maior vendedor do mundo e ele é o maior vendedor do mundo por uma série de razões. Entre elas, o fato de um dia ele ter tido contato com 10 pergaminhos que trouxeram para ele as habilidades necessárias para se tornar um vendedor de sucesso. Bom, eu não vou entrar no mérito da história. A história ela é em formato de parábola, de metáfora, então ela tem uma pegada bem religiosa, mas o mais importante são as mensagens que estão dentro do livro e como que você pode usar essas mensagens na sua vida como empreendedor. Antes de mais nada, quando a gente fala em vendedor, a gente precisa ter uma tranquilidade muito grande para voltar para algo que a gente já trabalhou aqui dentro do curso. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, somos vendedores. Isso não significa que você vai gostar de vender. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em me vender, em falar de mim mesmo, em falar do que eu faço, mas eu faço porque é necessário. Mas o que a gente precisa entender é que todo mundo, de alguma forma, é um vendedor e está vendendo algo o tempo inteiro. Quando você se relaciona com outra pessoa, você está se vendendo de alguma forma. A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você corta o seu cabelo, tudo isso são coisas que vão fazer parte desse processo de venda. Ou seja, você está mostrando para uma pessoa que você é daquela forma, que você tem aquelas características e a pessoa eventualmente vai decidir se ela vai te comprar, ou seja, se ela vai acreditar naquilo que você fala, se ela vai te dar a atenção dela, se ela vai te dar a audiência, se ela vai te ouvir, se ela vai querer conversar com você e assim por diante. Então, todos nós, de alguma forma, estamos sempre vendendo alguma coisa. Quando o assunto é trabalho, é aí que a venda ocorre o tempo inteiro. Se você é um empregado, você está vendendo as suas horas de trabalho. Você é contratado por um salário e você vai ter ali uma carga horária mensal. Você vai ter que trabalhar, eventualmente, tantas horas por semana, tantas horas por dia, tantas horas por mês. Você vai trabalhar 40 horas por semana ou 44 horas, dependendo de alguns casos, 8 horas por dia, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e assim você vai ser como um empregado. Se você for um autônomo, você vai trocar a sua força de trabalho por uma remuneração. Então, suponhamos que você seja um advogado, você vai trocar ali o seu serviço de advogado, que são horas do seu trabalho, você vai trocar por uma remuneração. Então, você está vendendo a sua força de trabalho, assim como um empregado. E na mesma razão, os vendedores ou os empreendedores estão vendendo serviços, estão vendendo produtos. Nem todo vendedor é um empreendedor. Existem pessoas que têm a venda como uma forma de emprego. Essas pessoas elas cumprem horário, essas pessoas elas têm metas, elas têm responsabilidades, mas no final do dia elas estão apenas vendendo alguns produtos. Elas não se preocupam com o negócio como um todo, elas não têm um CNPJ, elas não têm um negócio, elas não têm uma empresa, e elas simplesmente estão cumprindo tarefas. E dentre as tarefas que elas têm, uma delas é a venda. Então, essas pessoas, elas são vendedoras, mas não necessariamente são empreendedoras. Agora, todo empreendedor, ele é um vendedor, porque o empreendedor está vendendo o seu produto, está vendendo o seu serviço, está vendendo a sua imagem e assim por diante. Bom, posto que todos nós somos vendedores, nós precisamos entender como nós podemos vender melhor, como nós podemos nos vender, como nós podemos vender os nossos produtos e o que é necessário para fazer uma venda. Em essência, toda venda é igual. Existem várias e várias técnicas, gatilhos mentais e formas de você realizar uma venda. Mas no final das contas, as vendas têm a mesma essência. Primeiro,
todo vendedor deve se preocupar genuinamente com o seu cliente. O exercício de vendas é também um exercício de empatia. Você precisa identificar na outra pessoa porque, eventualmente, ela pode ter que comprar o seu produto. Um bom vendedor é aquele que se coloca no lugar do consumidor, é aquele que pensa nas necessidades do consumidor, como que ele vai tornar a sua mensagem mais acessível para que o consumidor entenda, para que o consumidor consiga absorver, consiga conversar e assim por diante. Quanto maior for a habilidade de um vendedor de se colocar no lugar do consumidor, de encantar esse consumidor, melhor ele vai ser como vendedor. Então a primeira coisa é uma preocupação genuína com a outra pessoa, com o consumidor, com a pessoa que você quer vender. E o outro elemento é um elemento que vai depender do vendedor exclusivamente, que é a razão dele consigo mesmo. As vendas, antes de qualquer coisa, é uma espécie de controle mental. Você precisa entender que a venda tem processos, você precisa entender que a venda ela não é necessariamente imediata. Muitas vezes é como se fosse uma dança. Para cada movimento que você vai executar, o consumidor vai executar outro movimento. E você muitas vezes tem de aprender a ir conduzindo o seu consumidor. Você precisa encantá-lo, você precisa persuadi-lo, você precisa muitas vezes mostrar para ele por que a vida dele vai se tornar melhor ao comprar o seu produto. E você vai ser o condutor da dança, você é que vai ter de controlar essa negociação, você que vai ter que controlar essa dança, assim como, por exemplo, em geral, no tango, por exemplo, o homem é que controla a dança. Então você, na posição de vendedor, você vai ter de ser o controlador, você que vai manejar o ritmo de uma conversa de vendas. Mas, antes de qualquer coisa, tudo isso não vai ser importante se você não souber controlar a si mesmo. Você só vai conseguir controlar, persuadir o seu consumidor se você souber controlar as suas emoções, se você souber controlar a si mesmo. E é nesse momento que entram os ensinamentos do livro, que entram os chamados 10 pergaminhos que vão ser estudados no livro. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre os pergaminhos e depois nós vamos continuar esse assunto. Bom, dentro dos pergaminhos que são entregues para o personagem do livro, o primeiro pergaminho, ele diz claramente: hoje começarei uma nova vida, formarei novos hábitos e me tornarei escravo deles. A primeira coisa que você precisa entender é que um bom vendedor, um bom empreendedor é alguém disciplinado. E disciplina não necessariamente significa fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, na mesma hora, da mesma forma. Significa muitas vezes que você precisa fazer o que tem de ser feito e ponto final. E você tem de fazer o que tem de ser feito no momento que precisa ser feito. Isso não significa que tem de ser feito na mesma hora, do mesmo jeitinho. Mas você precisa fazer e você precisa ter disciplina. Durante muitos anos, eu acreditava que pelo simples fato de eu ter determinadas habilidades ou predisposições, a disciplina ficaria em segundo plano. E por conta disso, eu trabalhava quando eu queria, do jeito que eu queria, da forma como eu queria, mas eu não tinha uma constância, eu não tinha uma disciplina. Então, antes de qualquer coisa, você precisa tomar para si que é importantíssimo ter uma disciplina. Você só vai ser um bom vendedor se você for uma pessoa disciplinada. Se você fizer o que tem de ser feito e ponto final. Ah, mas tal coisa não é assim tão importante. Não é tão importante, mas tem a sua importância. Então, por exemplo, quando você vai criar um produto, existem várias coisas que você precisa pensar. Você precisa pensar no preço, você precisa pensar na embalagem, na forma como você vai vender, na forma como você vai declarar os impostos relativos a esse produto. Tudo isso são coisas que têm a sua importância. Algumas são mais importantes do que as outras, mas todas elas são importantes. E por todas elas serem importantes, você precisa ter a disciplina de fazer cada uma delas. Então, disciplina não se discute, se cumpre. Você faz porque tem que fazer e ponto final. Ou você faz ou você dá uma desculpa. E infelizmente as pessoas são mestres em dar desculpas. Ah, mas é porque o tempo mudou, é porque estava chovendo, ah, é porque fulano não gosta de mim, ah, é por causa dos comunistas, é por causa dos bolsonaristas, é por causa dos não sei quesistas. Sempre tem uma desculpa. Agora, você precisa entender que depende de você antes de qualquer coisa. As pessoas vão continuar criticando umas às outras, vão continuar criticando os governos, vão continuar criticando a vida das outras pessoas. Sempre vai ter alguém que vai
vai falar para você que você está exagerando, ou que você faz muito pouco, ou que você não está no caminho certo, que você deveria fazer um concurso público e assim por diante. Sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo para você e sempre vão ter motivos para você desistir. Sempre vão ter desculpas, sempre vai ter um futebol, uma cerveja, vai ter alguém te chamando para sair, vai ter uma oportunidade imperdível, sempre vai acontecer alguma coisa. Só que, tirando tudo que acontece no mundo, a única coisa que vai ser determinante entre você alcançar o seu objetivo ou não vai ser a sua postura diante das dificuldades, a sua postura diante do que deve ser feito, a sua disciplina. Você deve fazer independente do resto. Então, é muito normal que durante a sua jornada você vai perder amigos, você vai perder pessoas que não vão acreditar em você, você vai ter raiva de muitas pessoas porque elas não vão entender o que você faz, não vão entender o porquê você faz. Essas pessoas vão dizer que você é quadrado, que você é caxias, que você é xiita, elas vão falar que você não importa com as outras pessoas, quando na verdade, no final das contas, é como se fosse um acidente aéreo. Se você está dentro de um avião, quando caem as máscaras de um avião, quando está despressurizando, quando está tendo uma queda, as máscaras vão cair e antes de qualquer coisa você precisa colocar a máscara em si mesmo, respirar e depois você vai ajudar as demais pessoas. Então não se trata simplesmente de egoísmo, você precisa antes de qualquer coisa ajudar a si mesmo. Se você ajuda a si mesmo, se você faz o por onde por você, depois você vai ter a oportunidade de ajudar as outras pessoas. Então, não é simplesmente sobre você, é também sobre outras pessoas, mas você precisa ter a consciência de que tudo depende de você. Se você não estiver bem, se você não trabalhar, os resultados não vão acontecer. Então, a disciplina é essencial para que você consiga conquistar os seus objetivos. A disciplina é o primeiro passo para todo o resto. E antes de qualquer coisa, você precisa assumir para você mesmo. Você precisa viver uma nova vida, uma vida de disciplina. Uma vida de alguém que vai fazer o que tem de ser feito. Independente dos políticos, independente do clima, independente do quanto você tem na conta bancária, independente de você estar se sentindo mal, estar se sentindo bem. Essa é a grande diferença entre quem atinge resultados extraordinários e quem fica na mesmice ou, muitas vezes, quem vai falhar. Ao longo do tempo, você vai notar que vão ter dias que você não vai querer trabalhar, vão ter dias que você vai estar triste por coisas da sua vida, pessoas que se foram, pessoas que não estão bem de saúde, mas você precisa ter a consciência de que, independente do resto, você muitas vezes precisa respirar, você precisa parar e você precisa fazer o que tem de ser feito. Depois vem todo o resto. Mas se você tiver a humildade e a disciplina de fazer o que tem de ser feito, independente do resto, você vai notar que os resultados vão acontecendo gradativamente. Existe um livro muito legal, que eu gosto bastante, que é o 10X, do Grant Cardone. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, hoje em dia já tem ele em português, é um livro muito interessante sobre vendas, que ele diz claramente, se você não tem os resultados que você almeja na vida financeira, na vida amorosa, na vida como um esportista, quando você compete em alguma área, se você não tem os resultados que você tem, experimente fazer 10 vezes mais do que você faz para ver se os resultados não vão aparecer. Então, a partir do momento que eu li esse livro e comecei a aplicar essa filosofia na minha vida, as coisas começaram a acontecer, porque eu estava me esforçando 10 vezes mais. Eu estava sendo um radical, eu estava realmente fazendo mais do que eu deveria, mas era o que era necessário. Ainda que as pessoas julgassem que você está fazendo demais, você não está se divertindo, você está abrindo mão de muitas coisas, era um investimento. Eu estava investindo na minha carreira como empreendedor. Eu estava investindo para ter a vida que eu quero, para trabalhar da forma que eu quero, para ter a minha empresa, para ter uma remuneração que eu julgo ser justa. E assim por diante, tudo isso veio da decisão de pagar o preço. E a disciplina é que é o principal preço que você vai ter que pagar. É você fazer o que tem de ser feito, independente de todo o resto. E isso é uma nova vida. Lá em 2018, quando eu assumi essa responsabilidade e disse, agora eu vou fazer as coisas 10 vezes mais, se for necessário, até conseguir o que eu quero, foi uma nova vida. Literalmente, os meus resultados, eles eram de uma forma e eles se tornaram de outra forma a partir daquele dia, a partir do momento que eu dei um basta. Eu não quero uma vida de mediocridade, eu quero uma vida de resultados, eu quero uma vida de ganhos, eu quero uma vida onde eu não precise ficar tão preocupado com quanto eu tenho na conta bancária, que eu não preciso ficar tão preocupado em não poder fazer as coisas. Quando eu pensei o seguinte, olha, se um dia eu tiver que dizer um sim
quantos nãos eu vou ter que tomar? Eu vou tomar todos esses nãos porque eu quero sim. Então dane-se os nãos. Então eu preciso ter a disciplina de continuar, de fazer o que é necessário, e assim você vai notar que os resultados vão aparecendo numa espécie de ciclo. Quanto mais você faz, quanto mais disciplinado você é, as coisas vão acontecendo. Muitas pessoas dizem, tal pessoa é privilegiada, tal pessoa nasceu com um dom, tal pessoa conseguiu atingir grandes resultados porque Deus olhou por ela. Mas você veja bem, o Usain Bolt, ele corre ali 10 segundos, 30 segundos numa maratona, numa prova de atletismo, e ali parece que é muito simples, ele vai correr, as coisas vão acontecer. Mas quantos dias, quantos anos ele não treinou para conseguir atingir aquele resultado dentro daquele pequeno espaço, dentro daqueles segundos? E muitas vezes, para você ter um resultado extraordinário, que vai acontecer muitas vezes numa janela de minutos ou até de segundos, às vezes é um pagamento que você vai receber, é um cheque, é um carrinho de vendas que você vai abrir e as pessoas vão comprar de uma forma muito rápida, num curto espaço de tempo. Antes desses pequenos momentos de alegria, antes dessa vitória, antes desse momento onde você vai ter esse ápice, vai ter uma jornada muito longa. Vão ter horas, vão ter dias, vão ter momentos de muita dificuldade. Mas se você tiver a disciplina, se você viver essa nova vida, as coisas vão acontecer. Então, você precisa ter hábitos. A chave da disciplina é ter hábitos, é fazer o que tem de ser feito, é fazer sem discutir o porquê, é você saber que é o certo, é o que tem de ser feito e você vai fazer independente do que acontecer. Então, a partir do momento que você tem uma disciplina e que você tem hábitos, que você faz o que tem de ser feito independente de todo o resto, você se torna escravo deles. Literalmente, você faz o que tem de ser feito independente de todo o resto. Um escravo, ele tem de trabalhar independente se ele está triste, se ele não dormiu, se ele é ou não um escravo, ele tem que fazer sem discussão. E na vida, quando você quer ter resultados grandiosos, na maioria das vezes você tem que literalmente assumir essa posição e falar, olha, infelizmente tem que fazer e ponto final. As pessoas não vão entender, as pessoas vão te dar 1000 motivos para você não fazer. Mas o único motivo que você tem, ele tem que ser mais forte do que todos os outros. Eu tenho que fazer porque tem que ser feito e ponto final. E com essa disciplina, com essa nova vida, é que vão acontecer as coisas. Você, como um vendedor, você tem de fazer o que deve ser feito e ponto final. Você tem que ir até conseguir o seu objetivo. Você tem que abordar 1 milhão de pessoas. Se o seu objetivo for fechar 10 vendas, que sejam 1 milhão de pessoas até conseguir as 10 vendas. Mas o objetivo, ele é maior do que qualquer dificuldade, ele é maior do que qualquer desculpa, do que qualquer característica. E quando você assume essa nova vida, quando você se posiciona dessa forma na vida, você vai notar que em um curto espaço de tempo os resultados vão aparecer. E quanto mais os resultados aparecem, você vai se forçar a ter cada vez mais disciplina e você vai notar que no final das contas, não importa a técnica, não importa o como, não importa o porquê, só importa você fazer o que tem de ser feito. Feito o que tem de ser feito, as coisas vão acontecer e assim você vai notar que deve-se fazer o que tem de fazer e ponto final. E quanto mais você faz o que tem de fazer, mais os resultados vão aparecer, mais você vai estar empolgado para fazer o que deve ser feito e você vai pagar o preço que tiver que ser pago e ponto final. Bom, agora, o segundo momento desse mesmo pergaminho, ele diz que ele vai ler os pergaminhos durante 30 dias seguidos, sem discussão. Então, dentro do livro, você vai ver que os pergaminhos são de fácil leitura, as palavras mais importantes de cada pergaminho são repetidas exaustivamente. Então, hoje começarei uma nova vida é repetido várias vezes dentro desse capítulo. Então, se todo dia você, ao menos, ler essas frases chaves de cada pergaminho, você vai ter a oportunidade de ir internalizando cada uma das lições do livro. Então, o pergaminho, os livros, tudo é feito para que você tenha a disciplina também de repetir a leitura desse livro continuamente. Para produzir essa masterclass, eu tive que ler o livro várias vezes para internalizar os conceitos. E ao internalizar esses conceitos, eu tive um ganho na minha vida também, porque eu comecei a aplicar tudo aquilo que está escrito no livro. E ao revisitar o livro para produzir essa aula, para trazer esse conhecimento para você, eu também tive novos insights, eu também tive um novo espírito crítico. Eu comecei a me questionar, será que eu estou com a disciplina necessária? Será que eu estou seguindo à risca esses ensinamentos? Será que tudo que está no curso eu estou fazendo na minha vida? Eu estou aplicando os ensinamentos assim como eu tenho de aplicar os ensinamentos desse livro? Então é muito importante você ter essa postura de disciplina também perante o livro.
Se você puder, se você for baixar, se você for comprar, eu não sei como você vai conseguir o livro, mas é interessante que você não só obtenha o livro e o leia, mas faça o exercício de o ler. É legal que você o mantenha na cabeceira e leia todo dia antes de dormir, e você vai notar que é muito importante tudo o que está escrito e que a repetição no seu cérebro vai fazer com que você consiga essa disciplina, para que você consiga esses hábitos. Há estudos que dizem que é necessário uma janela de 28 dias para você internalizar os hábitos, para que as atividades se tornem hábitos na sua vida. Então, ao ler esse livro, já bem antigo, por 30 dias, você vai notar que as frases vão fazer muito mais sentido e elas vão estar no seu imaginário. É como se você estivesse colocando no software do seu corpo as mensagens que estão contidas nesse livro. E essas mensagens elas vão se repetir nos momentos de dificuldade. Quando você estiver passando por uma dificuldade que vai te colocar entre fazer o que deve ser feito e curtir a vida, ir para um churrasco e beber com os amigos, você vai ter na sua cabeça esse termômetro. Você vai falar, peraí, eu estou vivendo uma nova vida, eu não vou fazer isso agora, eu posso fazer isso depois. Pode ser que eu tenha que fazer por menos tempo, pode ser que no início eu tenha de dizer não para essas pessoas, mas como eu estou vivendo uma nova vida, eu vou fazer o que tem de ser feito e ponto final. E depois eu me preocupo com todo o resto. E dentro dessa disciplina é que você vai começar a desenrolar também os ensinamentos dos outros pergaminhos. No segundo pergaminho, ele diz, saudarei esse dia com amor no coração. Essa é uma frase que está ligada a dois sentidos. O primeiro é que você deve amar tudo o que faz, não fazer o que ama. Normalmente, as pessoas dizem, faça o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar na sua vida. Bom, isso é uma frase muito interessante, mas nem tudo que eu amo é monetizável. Nem tudo que eu amo vai me dar um retorno. Hoje, com a internet, com as redes sociais, você consegue monetizar praticamente todas as suas paixões. Agora, não necessariamente eu vou conseguir monetizar tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu amo. Eu amo fazer muitas coisas, entre elas dormir, entre elas tomar Coca-Cola, eu adoro isso, mas ninguém vai pagar para me ver tomando Coca-Cola todos os dias. Então nem tudo que você ama você vai ter a oportunidade de transformar em dinheiro. Agora, se você faz alguma coisa, você tem a decisão entre fazer o que deve ser feito de uma forma qualquer ou colocar amor em tudo que você faz. E a expressão amor hoje está muito banalizada. As pessoas falam feito com muito carinho, feito com muito amor, quando na verdade é só uma estratégia de marketing. É só para as pessoas comprarem e falar, olha que amor que foi feito. Quase ninguém vai pensar isso na hora de comprar. Agora, as pessoas continuam colocando que foi feito com amor, que o amor é um diferencial de um produto, quando não necessariamente ele é de fato um diferencial. Agora, como que essa palavra, como que esse amor vai ser expressado? Você vai expressar esse amor na forma como você trata o seu cliente, na forma como você vai constantemente pensar, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que eu estou entregando de uma forma que o meu consumidor vai ficar plenamente satisfeito com o que eu faço? Cada aula do curso ela é feita para que você não só assista ela uma única vez, mas assista ela várias vezes e aplique na sua vida, aplique na vida com as outras pessoas, repasse essas mensagens para outras pessoas. Tudo isso é feito para que a sua vida seja impactada. Se a sua vida não for impactada, esse curso só vai ter sido um dinheiro gasto, vai ser uma coisa que não valeu para nada e não é o objetivo. O objetivo é que você tenha uma transformação. E isso é importante, primeiro, como ponto de vista filosófico, porque eu quero que você se sinta bem, eu quero que você tenha a vida transformada. Eu gostaria de voltar no tempo e poder trazer esses ensinamentos para minha mãe, por exemplo, que não teve essa oportunidade. Porque eu tenho certeza que se ela tivesse o conhecimento que está dentro desse curso, a vida dela teria sido mais fácil. E eu quero que a sua vida seja muito melhor do que a vida que a minha mãe teve. Porque minha mãe passou dificuldades, porque ela não conseguia entender como funcionava o jogo do empreendedorismo, o jogo do dinheiro em si. Então, a partir do momento que eu tenho essa posição, eu tento trazer o máximo para vocês, para que você tenha sua vida impactada, para que você tenha uma vida diferente. Do mesmo jeito, você precisa pensar que o seu produto, quanto melhor ele for feito, quanto mais você se entregar, quanto mais você se doar para o seu consumidor, a tendência é que ele compre outras vezes, indique para outras pessoas. Então, você só tem a ganhar se você faz as coisas bem feitas, se você coloca amor em tudo que você faz. Então, cada dia deve ser vivido com amor, no sentido de que você está se doando por completo, você vai estar deixando aquilo que você tem de melhor, você vai estar oferecendo ao mundo o seu máximo.
Pode ser que hoje o seu máximo seja muito menor do que o máximo que você vai ter ali na frente. Não é porque o seu negócio hoje é pequeno, você tem dificuldades, você não tem os equipamentos necessários, você não consegue a matéria-prima que você queria. Pode ser que hoje não seja assim, mas se com o que você tem você fizer o melhor possível, aos poucos as pessoas vão notando e posteriormente você vai ser cada vez melhor remunerado para depois você ter a oportunidade de comprar as ferramentas adequadas, comprar a matéria-prima que você deseja e assim você só tem a ganhar. É um ciclo virtuoso. Quanto mais amor você coloca, mais o mundo vai te retribuir. É a economia que nós já explicamos, o thank you economy. Quanto mais você faz pelos outros, mais os outros vão te retribuir. Muitas vezes não vai ser necessariamente de forma automática, muitas vezes não vai ser de forma proporcional, mas em geral esse efeito composto com várias outras pessoas vai fazer que o retorno seja multiplicado e não vai ser proporcional. Você vai se esforçar para cada uma dessas pessoas com o seu máximo e essas pessoas muitas vezes vão te retribuir muito mais do que você ofereceu. Então, quanto mais você dá para o mundo, a tendência é que você seja recompensado com muito e muito mais. Então, não é uma coisa exatamente proporcional. Você vai receber cada vez mais, não necessariamente de uma forma retilínea. Você vai, às vezes, fazer para um, fazer para dois, e no início pode ser que o resultado não seja percebido. Mas se você tem a disciplina de continuar fazendo da forma como deve ser feita, da forma correta, fazer o que tem de ser feito, com o passar do tempo você vai atingir 20 pessoas, e assim essas 20 vão conseguir mais 10, vão conseguir mais 40, e assim você vai se multiplicando. No início você não vai ter a visão de que isso vai acontecer, mas você precisa acreditar que isso vai acontecer. E quem acredita, quem continua fazendo o que deve ser feito, independente dos barulhos, dos ruídos externos, essas pessoas posteriormente elas conseguem alcançar o resultado. E o que acontece? Quando elas alcançam esse resultado, as pessoas falam, nossa, mas você é uma pessoa de sorte. Eu não sou, você é uma pessoa de sorte. Elas adoram falar e detestam ouvir o que você fez. Elas não vão querer saber quantas horas você perdeu, elas não vão querer saber que elas muitas vezes te xingaram, falaram mal de você, mas elas não querem saber disso, elas querem só dizer que você tem sorte. Elas querem tirar o seu mérito e ponto final. Então, é normal que as pessoas que mais te critiquem durante a sua jornada são as pessoas que depois vão te aplaudir e falar, sempre acreditei em você. Então, isso é muito normal e isso acontece com todas as pessoas que conseguem esse resultado. Então, se você está no meio do caminho, continue. Posteriormente, você vai lembrar de mim, você vai lembrar dessa aula e vai falar, ainda bem que eu continuei. Por várias vezes, eu olho para trás e penso, ainda bem que eu continuei. Por várias madrugadas, eu tinha que descer na garagem para poder gravar com o silêncio que eu precisava, para gravar as coisas que eu precisava. Várias vezes, eu tive que virar vários dias, dormir muito pouco, para conseguir alcançar os resultados que eu queria. E eu penso o seguinte, olha, se eu soubesse que o resultado viria, eu teria feito até mais, eu teria feito mais rápido, eu teria dormido menos, eu teria feito mais, eu teria arriscado muito mais do que eu arrisquei. Então, para você evitar essa decepção, para você evitar esse sentimento de arrependimento, faça, porque vai valer a pena. São poucas as pessoas que têm, por exemplo, a humildade e a paciência de assistir essa aula por completo. E isso já te coloca muito à frente de todas as outras pessoas. Se você tem acompanhado o canal, por exemplo, lá os vídeos que mais são importantes, os vídeos que literalmente trazem dinheiro para o bolso das pessoas, são os que menos têm visualização. E os mais bobos são os que mais têm visualizações. Por exemplo, as listas com nomes das pessoas, as listas dos mais ricos, a lista dos lugares onde tem pessoas mais ricas, tem muito mais visualizações do que os vídeos sobre vendas, os vídeos sobre renda extra, que são vídeos que vão causar um impacto na vida das pessoas. Mas pergunta se elas querem. Você que está dentro desse curso já está 1 milhão de passos à frente de 99% das pessoas. Porque as pessoas querem que as coisas caiam do céu. Elas querem ver quem são os mais ricos para falar que eles são corruptos, que eles não pagam impostos, que eles são do mal, que eles têm pacto com o demônio, que eles não são pessoas dignas, que eles não têm Deus no coração, que eles vão morrer sem ter fortuna, que eles não vão levar nada para o caixão, que o caixão não tem gaveta. Tem 1 milhão de frases invejosas dessas pessoas. Agora, você pode escolher, você vai ser uma delas ou você vai ser a pessoa que conquista resultados? A pessoa que lá atrás vai ver um monte de bobo e vai falar, nossa, eu sempre acreditei em você. E você vai falar, eu sei muito bem como você sempre acreditou em mim. Mas você só vai notar isso depois que você tiver a disciplina e que você amar tudo o que você faz.
de que você vai literalmente amar ao próximo, você vai dar a ele o seu melhor, você vai colocar no lugar dele e vai pensar, o que ele espera de mim? Eu vou fazer não só o que ele espera de mim, mas eu vou surpreender o meu cliente. Eu vou entregar mais, eu vou fazer um over-delivery, eu vou aplicar a regra de ouro de Napoleon Hill, eu vou fazer mais do que deveria ser feito. Eu vou entregar muito mais e me colocando no lugar dele. Imagine ele recebendo mais do que ele pagou, como ele vai me recompensar depois, como ele vai me ver perante o mundo, como ele vai, eventualmente, falar para outras pessoas, olha, eu comprei um produto e ele me entregou muito mais do que ele prometeu. Faça negócios com ele, essa é uma boa pessoa. E essa outra pessoa que ouviu esse conselho, às vezes ela não vai fazer negócio com você naquele momento, mas ela vai comentar com outra pessoa. Nossa, o fulano me falou que contratou tal empresa e tal empresa fez um serviço extraordinário. Essa outra pessoa vai falar assim, quando eu precisar, eu vou procurar essa empresa. De outra pessoa, ela ouviu o mesmo boato, ela vai pensar, nossa, as pessoas estão falando bem, eu vou correr atrás dessa pessoa, eu vou correr atrás desse empresário, desta empresa. Então, esse é um movimento composto. Quanto mais você entrega para o mundo, mais o mundo vai te retribuir. Não necessariamente na mesma proporção, não necessariamente no tempo que você espera, mas mais cedo ou mais tarde, isso vai voltar para você. O crescimento não é retilíneo. Pode ser que hoje você está ganhando R$1.000, amanhã 1.100, no outro dia 2.000, 3.000, mas às vezes você vai empacar dos 3.000 e vai chegar uma hora que você vai ganhar 9, você vai ganhar 18. As coisas, às vezes, elas explodem, elas têm um delay, elas têm ali um movimento, elas têm uma janela que as coisas vão acontecer. Agora, o mais difícil é durante essa janela você continuar trabalhando, porque você acredita no que você faz, você tem disciplina, você ama o que você faz e você sabe que para aqueles que pagam o preço, mais cedo ou mais tarde as coisas vão retornar. Então é muito importante você amar o que você faz, sempre com disciplina. Outro momento, o terceiro pergaminho. Persistirei até alcançar êxito. Mais uma vez, a gente volta para o mesmo ensinamento. Você deve pagar o preço e você deve persistir. Não é simplesmente acreditar que na primeira derrota você tem que desistir. A maioria das pessoas começa, desiste. São raras as pessoas que vão até o final. O Flávio Augusto, por exemplo, diz que os vendedores da WhatsApp fazem 30 ligações para conseguir 5 reuniões para fechar 2 contratos. Quantas pessoas ligariam para 5 pessoas e não fechariam contrato nenhum? E desistiriam? Quantas pessoas não têm a paciência de fazer as 30 ligações? Então, na sua vida, muitas vezes, as primeiras oportunidades não vão acontecer. Mas depois, você vai pensar assim, mas espera aí, quanto mais nãos eu estou recebendo, mais próximo do sim eu estarei, porque é uma questão de estatística. Então, o vendedor da WhatsApp, ele sabe que de cada 30 ligações, 2 ele vai fechar, 2 vão virar vendas. Então, ele vai fazer 30, ele vai fazer 60, ele vai fazer 90, e assim ele vai aumentando. Ele sabe que basta que ele ligue mais, que ele vai fazer mais, porque ele acredita, ele persiste no processo. Mas hoje ele já tem essa fórmula, 30, 5, 2. Agora, até você atingir essa fórmula, você vai ter que persistir muito, você vai ter que trabalhar bastante, você vai ter que pensar em como você pode melhorar para aumentar essa estatística de conversão, ou seja, quanto eu preciso melhorar, quanto eu preciso trabalhar para de 30 eu fazer 3 vendas. O que será que eu preciso melhorar? Só que isso é um caminho de persistência. Você não trabalha para o sucesso, você trabalha até o sucesso. E aí é que entra a importância da persistência. Então, quando você se deparar com alguma dificuldade, você deve lembrar do terceiro pergaminho. Persistirei até alcançar êxito. Então, não tem discussão, você vai fazer o que tem que ser feito. É a disciplina, é a persistência, é você colocar amor no que você faz. Quando você coloca amor, quando você se coloca por inteiro, o amor é uma relação entre as pessoas e que elas se colocam por inteiro umas pelas outras. E você, com o seu trabalho, com a sua atividade de vendas, com a sua empresa, você vai se colocar por inteiro. Você vai se doar ao máximo, você vai se doar ao seu extremo. E colocando esse amor, você vai conseguir essa disciplina, você vai conseguir ter esta persistência. Então, por isso que os outros pergaminhos também são muito importantes. Cada pergaminho vai complementar o outro. Acredito que não haja um mais importante do que o outro, apesar da disciplina ser a alma, ser a base de todo o resto. Mas todos os pergaminhos têm a sua importância.
Pode ser que para você algum tenha uma importância maior do que a outra, mas todos, de alguma forma, são essenciais e eles se correlacionam entre si. Você precisa usar todos eles, internalizar todos eles para ser o maior vendedor do mundo. Bom, o quarto é: eu sou o maior milagre da natureza. Essa é bem difícil. O que acontece? A maioria das pessoas ou pensa que é muito especial, que o mundo que se dane, ou pensa que não tem nada a agregar. Eu, durante a maior parte do tempo, eu penso que eu sou uma pessoa que não tem nada a agregar. E é muito difícil que eu consiga me posicionar, que eu consiga ter a serenidade de pensar aqui, mas peraí, eu tenho resultados, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu falo, eu sei como eu falo, eu pratico aquilo que eu falo, eu vivo da maneira que eu falo. Então, eu preciso ter, muitas vezes, a tranquilidade de me afastar do extremo e ter aqui um movimento de parar, de falar e de ter a consciência de que eu tenho algo a oferecer. Então, o seu trabalho, o seu caminho como vendedor é você entender o seguinte: olha, eu estou aqui por alguma razão. Deus, o universo, as circunstâncias, eu não sei se você tem esse tipo de fé, mas você está aqui para cumprir um papel. E você precisa entender que se você está aqui para cumprir um papel, você tem que fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível e você é a pessoa indicada para fazer aquilo. Se você acreditar que você não é aquela pessoa, você não vai conseguir, e ponto final. O Ford tem uma frase que ele diz o seguinte: se você pensa que pode ou que não pode, dos dois jeitos você está certo. Então, antes de qualquer coisa, você como vendedor, você como empreendedor, você vai notar que existe uma voz interna te falando o tempo inteiro para você desistir, ou que as pessoas não te valorizam porque você é muito especial para elas. Você vai ter sempre essa conversa interna, e esse jogo interno é muito importante para determinar se você vai conseguir os resultados ou não. E você precisa entender que você é o milagre. Se você vai ser o maior vendedor do mundo, você é esse milagre na Terra. Você é o maior milagre de Deus. Você que está ali para fazer o que tem que ser feito, para se tornar o maior vendedor, para se tornar o maior vendedor de carnes do Brasil, para se tornar o vendedor de maior potencial que vende roupas. Você vai ser o maior estilista do mundo. Ok. Você tem que internalizar esse desejo e você tem que acreditar que é você o indivíduo que vai causar essa transformação. Existe um evento importante na vida do Rockefeller, que foi o seguinte: ele estava em vias de fechar um contrato com Cornelius Vanderbilt, que era o homem mais rico do mundo na época. E ele ia fechar um contrato de transporte nas ferrovias do Vanderbilt. Só que na época ele não tinha ainda os elementos necessários para fechar com o Vanderbilt. Ele ainda tinha dúvidas se ele ia conseguir atender às expectativas do Vanderbilt. E em determinado momento ele decidiu se encontrar com o Vanderbilt na cidade de Pittsburgh, salvo engano. Ou em Nova York, ele de Pittsburgh e o Commodore em Nova York. E ele precisava pegar um trem para se encontrar com o Vanderbilt. Só que o Rockefeller, por alguma razão, ele perdeu o trem. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual ele perdeu o trem, mas ele perdeu o trem. E esse trem que o Rockefeller ia pegar para visitar o Vanderbilt, o Commodore Vanderbilt, esse trem caiu, descarrilhou, caiu e todos os ocupantes morreram. Depois daquele dia, o Rockefeller pensou: olha, era para eu estar dentro daquele trem. Eu ia morrer. Eu não morri por alguma razão. Deus poupou a minha vida. Deus poupou a minha vida para ser o homem mais rico do mundo. Esse dia mexeu extremamente com o Rockefeller. Ele, inclusive, já relatou várias vezes que essa foi uma experiência determinante. Na época, ele era, sim, um grande capitalista, ele era um dos maiores vendedores de querosene do mundo, só que aquele momento para ele disse: olha, independente de todo o resto, você está aqui para cumprir essa missão. Você não está aqui para ser o melhor pai, o melhor marido, você está aqui para ser o homem mais rico do mundo. E a partir daquele dia, todas as ações do Rockefeller se transformaram. E quando ele pegou outro trem e se encontrou com o Vanderbilt, ele já era outro Rockefeller. Ele já era um Rockefeller mais convicto. Ele já era um cara que tinha certeza que Deus tinha poupado a vida dele para ser o homem mais rico do mundo. E, de fato, ele conseguiu ser o homem mais rico, para muitos, até o homem mais rico de toda a história. Então, essa passagem ela é bastante filosófica, ela mexe com a questão religiosa, mas foi muito importante, por exemplo, para o Rockefeller e é muito importante para muitos empreendedores que acreditam que Deus os escolheu para essa função ou que simplesmente eles acreditaram que eles vão ser isso e ponto final. E quando eles setaram esse objetivo, quando eles colocaram esse objetivo de ser tal pessoa que vai fazer tal coisa,
eles pensaram, olha, eu vou ser porque eu sou essa pessoa, essa é a minha missão e eu vou fazer independente de todo o resto. Eu vou agir com disciplina, eu vou amar o que eu faço e eu vou persistir até atingir esse resultado. Então, você internalizar aquilo que você é, aquilo que você quer e qual é a sua missão é muito importante para que nos momentos de dificuldade você lembre, eu vou ser tal pessoa, eu sou tal pessoa. A diferença de eu mostrar para o mundo que eu sou e de onde eu estou agora é uma questão de tempo, é uma questão dos resultados que eu vou atingir, porque eu já acredito que eu sou essa pessoa. É você se colocar em um estado de prosperidade, é você acreditar que você é um indivíduo capaz de conseguir esses resultados. Outro ponto, pergaminho número 5. Viverei hoje como se fosse o meu último dia. Muitas pessoas, elas vivem com a seguinte filosofia: viva como se fosse o seu último dia. Não importe-se com o amanhã, não importe-se com o que já passou, nem o que virá. Carpe diem, viva o agora. Essa é uma filosofia interessante, mas é uma filosofia que muitas pessoas interpretam da forma como elas querem. Muitas pessoas pensam o seguinte: se nós temos que viver cada dia como se fosse o último, eu vou fazer o que eu quero fazer e dane-se o resto. Porque eu posso morrer amanhã eu posso não estar aqui para contar a história, e é assim que vai ser. Só que o que acontece? Muito provavelmente você vai viver. E muito provavelmente o seu amanhã será um caos por causa de um dia que você teve essa filosofia. Porque foi um dia hoje, amanhã vai ser um dia de novo, e você vai ter essa mesma filosofia, você vai gastar tudo aquilo que você recebe, você vai falar com as pessoas tudo que dá na telha, então você vai eliminar o seu dinheiro, você vai eliminar os seus contatos, e no final das contas você vai dizer, mas eu fiz o que eu queria, eu vivi como se fosse o último dia. Só que às vezes você vai estar desprovido financeiramente, você vai ter que depender de assistência do INSS, você vai ter que depender de outras pessoas e essas pessoas não vão te ajudar porque você foi sacana com elas lá atrás. Então, muitas vezes as pessoas pensam que elas têm que viver o agora e dane-se o resto e elas não se preocupam com o dia seguinte, elas não se preocupam com a consequência. Mas, dentro do livro, a ideia de viver o dia como se fosse o último, ela tem o sentido de que você deve fazer o que tem que ser feito agora, não depois, não deixar para que você faça amanhã, porque provavelmente na maioria das vezes que você vai procrastinar alguma coisa, você vai deixar de fazer. É muito normal que você tenha vários planos, eu vou fazer isso, eu vou abrir tal coisa e tal, e você não faça. E no dia seguinte você tem a mesma promessa e várias outras coisas vão acontecendo. Muitas pessoas falam, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar para tal lugar, eu vou fazer tal coisa. Só que as circunstâncias da vida vão transformando os seus objetivos. A maioria das pessoas, elas têm uma realidade não pelo fato de elas terem planejado, e sim pelo fato das coisas terem acontecido. Eu conheço pessoas que tiveram a vida transformada porque tiveram um filho, ou porque perderam um emprego, ou porque deixaram de aproveitar uma oportunidade, porque pensaram, eu vou depois, eu faço depois, não importa amanhã. Então, o sentido de você viver como se fosse o último dia é que hoje, se existem coisas para serem feitas, se existem oportunidades para você agarrar, para você correr atrás, faça agora, não faça depois. Se você ainda não tem as ferramentas, faça. É melhor fazer do que não fazer. É melhor o feito do que o perfeito. Muitas pessoas dizem, eu não fiz porque eu sou perfeccionista. Só que muitas vezes, essas pessoas que se dizem perfeccionistas, elas na verdade, elas ou têm vergonha de mostrar o que elas fazem, ou elas têm uma covardia. Elas não têm a coragem de mostrar que elas não têm o conhecimento que elas acham que elas têm, ou que elas não conseguem fazer o que tem que ser feito, ou que elas são preguiçosas mesmo, e elas falam, eu sou perfeccionista, então eu não terminei. Então, a mentalidade é você fazer o que tem que ser feito. Feito é melhor do que perfeito. A maioria dos aplicativos, a maioria dos negócios começou de forma que as pessoas têm vergonha. No Vale do Silício, existe uma máxima de que se você não tem vergonha do seu primeiro produto, você não tem um produto, você não tinha um produto. Porque todo mundo, de certa forma, tem vergonha da forma como começou. Ou não necessariamente vergonha, mas elas sabem que o produto não era o ideal, ou que não era o melhor que elas poderiam ter feito, mas era o que elas poderiam ter feito com os recursos que elas tinham. E assim, você faz o necessário com o que você tem, da forma que você pode, as pessoas vão comprando, você vai melhorando, as coisas vão acontecendo, e quando você menos esperar, você já vai atingir o patamar que você desejava, o patamar que você queria. Ou muitas vezes, você vai ter que alterar as suas proposições. Muitas vezes, você, ao começar um negócio, você tem uma hipótese.
Você acha que vai ser aquilo. Você acha que o seu produto é o que o seu consumidor quer. Mas muitas vezes, ao colocar o seu produto no mercado, fazer o feito melhor do que perfeito, você vai ver que as pessoas vão mostrar o caminho. Às vezes as pessoas vão mostrar, olha, o seu produto é legal, mas não é exatamente o que eu quero. E aí você vai ter o feedback dos clientes, você vai ter o retorno para fazer a correção do seu produto, para assim você consertar o produto e poder crescer. Muitas pessoas perdem essa lacuna, perdem essa oportunidade, porque elas simplesmente pensam, eu sou perfeccionista, não tá bom, não tá legal, eu não estou muito satisfeito, então não vou fazer, então não vou lançar. Só que o mundo muda, as coisas mudam, as prioridades mudam, outros concorrentes fazem, passam na sua frente e você perde a oportunidade. E é o que acaba acontecendo. Então, o sentido de viver hoje como se fosse o último dia é para que você coloque em prática o que você tem que fazer, o que você sabe que tem que ser feito, sem discussões. Então, não é simplesmente fazer como se não houvesse amanhã e dane-se as consequências, dane-se o resto. É você fazer o que tem que ser feito e ponto final. Não pense, vou fazer semana que vem, vou fazer amanhã. Faça hoje e depois você se preocupe com amanhã. Você viver um futuro que você nem sabe se ele vai acontecer, você acaba perdendo a oportunidade. Você acaba deixando para trás, muitas vezes, a oportunidade que vai transformar a sua vida ou transformar o seu negócio, fazer com que você ganhe mais e assim por diante. Bom, pergaminho número 6. Hoje serei dono de minhas emoções. A gente já falou aqui, a gente já falou no curso, as suas emoções vão ser o termômetro, as suas emoções vão determinar os seus resultados. Muitas pessoas dizem que emoções derivam dos movimentos. Em inglês diz que motions bring emotions, ou seja, o fato de você estar em movimento, de você estar mexendo, vai te trazer as emoções. Você precisa notar que as emoções vão ser determinantes. Boa parte das coisas que eu não consegui fazer foi porque eu não estava bem psicologicamente. Eu pensava, o mundo não liga para mim, o mundo não gosta do que eu faço, as pessoas não vão querer me ouvir, as pessoas não vão querer o que eu estou praticando, as pessoas não vão querer o meu produto não é legal. Só que na maioria das vezes, isso são só coisas que você fala, são histórias que você acredita. São histórias que você cria, histórias que você alimenta e histórias que você vai deixando que elas tomem conta de você. Então, normalmente você vai acordar um dia de mau humor ou cansado e você vai pensar, ninguém tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pro que eu faço, então eu não vou fazer. E você acaba não fazendo e perdendo a oportunidade. Então, quando você deixa de fazer, você está deixando que as suas emoções tomem conta de você. Mas, como é dito no livro, você é o dono das suas emoções. No final das contas, você precisa deixar bem claro, é o corpo que te controla ou você que controla o seu corpo? Na maioria das vezes, o seu corpo vai te dizer que está cansado, que dormiu pouco, ou que está muito frio, ou que está muito quente. E você, a partir desses sentimentos, você vai deixar que eles tomem conta de você e muitas vezes você vai falar, não vou trabalhar hoje porque está quente demais, não vou fazer isso agora porque está muito frio, não vou fazer isso agora porque eu estou muito cansado, porque eu não dormi. E quando você deixa que a emoção direcione a sua ação ou a sua inação, você está deixando que as emoções sejam dono de você. Quando, na verdade, que as emoções sejam dono de você. Quando, na verdade, você é que é o dono das suas emoções. Então, é muito importante que você deixe bem claro que você tenha a consciência de que você é o dono das suas emoções. E quando você controla as suas emoções, você consegue ter a disciplina, você consegue amar o que você faz, entregar mais do que você deveria, entregar mais do que as pessoas esperam, e assim você vai conseguir também cumprir os demais pergaminhos. No pergaminho número 7, o autor fala que rirei do mundo, ou seja, que vai levar as coisas de forma esportiva, de forma despojada, de forma alegre. E o que acontece? Na maioria das oportunidades, as coisas vão ser difíceis, as coisas não vão acontecer do jeito que você espera. Agora, quando você tem um objetivo, quando você sabe quem você é, onde você quer chegar, quando você tem controle das suas emoções, as dificuldades vão acontecer e você vai rir. As pessoas vão rir de você, as pessoas vão apontar dedo, as pessoas vão falar que você é um vagabundo, que você é um sonhador, e você vai rir, porque você vai falar assim, mas peraí, essa pessoa não tem a menor ideia do que eu estou plantando, essa pessoa não tem a menor ideia do que eu estou fazendo, essa pessoa não tem a menor ideia, muitas vezes, de quanto eu estou ganhando. A maioria das pessoas acha que é melhor do que realmente é. As pessoas, normalmente, que trabalham em empregos tradicionais, elas acham que pessoas que têm negócios, por exemplo, negócios pela internet, elas acham que essas pessoas ganham muito pouco.
elas acham que essas pessoas elas são só acomodadas ou elas são preguiçosas, quando na verdade, na boa parte das vezes, essas pessoas ganham muito menos do que as pessoas que elas dizem ser vagabundas. A título de exemplo, hoje, se eu estivesse trabalhando em um grande escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte, muito provavelmente eu estaria ganhando 1/10 do que eu ganho hoje. Isso é muito importante. Inclusive, muitas pessoas elas acabam se deixando iludir por isso. As atividades tradicionais elas parecem muito mais glamourosas, elas parecem muito mais certas, mas na boa maioria das vezes as pessoas elas estão aparentando ser muito melhor do que elas realmente são. Elas aparentam ter muito mais do que têm. Infelizmente aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura. A pessoa ganha um dinheirinho e já compra um carro importado, ela já compra roupas de grife, ela quer mostrar para o mundo que ela é muito mais do que ela é, ou ela quer parecer que ela tem muito mais do que ela tem. Elas querem viver de aparência. E muitas vezes as pessoas elas acreditam que por uma pessoa não viver de aparência, essa pessoa é vagabunda, ou por ela não viver a aparência dita normal, essa pessoa ela não tem o mesmo patamar que as outras. Só que cada vez mais as coisas estão mudando. Hoje, as pessoas têm a oportunidade de fazer negócios pela internet em uma rede social que parece ser um nada, e dentro dessa rede social elas vão ganhar muito mais do que empregos tradicionais. Na advocacia, por exemplo, um advogado tem que comprar um terno bacana, tem que comprar um relógio, um sapato, um cinto, uma gravata reluzente. Muitas vezes, essa pessoa vai gastar 3, 4 meses de salário para ter uma única roupa para trabalhar, e as pessoas vão achar que essa pessoa é bem-sucedida, quando na verdade ela muitas vezes está endividada, está no cheque especial, dividiu de 30 prestações para passar uma imagem, e as pessoas compram essa imagem acreditando que essa pessoa ganha milhares de reais, quando muitas vezes essa pessoa está ganhando menos do que profissões menos glamourosas. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham no escritório de advocacia que ganham menos do que uma diarista. Só que, qual é o glamour? Quem é muito mais glamourizado, quem é muito mais celebrado pela sociedade? O advogado de um grande escritório ou uma diarista? Então, muitas vezes as pessoas elas se deixam levar pelas emoções, elas apontam o dedo para as outras pessoas e, na verdade, elas estão se equivocando bastante. E na maioria das vezes você vai ouvir esses comentários, você vai ouvir essas acusações, esses preconceitos, e você vai rir, vai pensar, essa pessoa não faz a menor ideia do que ela está falando. Essa pessoa está tentando tumultuar a minha vida, mas ela não vai conseguir, porque eu sou o senhor das minhas emoções, porque eu sei para onde eu vou manter a minha disciplina independente do que ela falar. Então você vai ver que você vai criando uma casca grossa, uma mente blindada. Você vai ver claramente que as pessoas vão falar e você vai estar nem aí. Você vai continuar rindo. Você vai chegar em casa e falar assim, aquele idiota falou isso. E você vai rir e vai transformar aquela crítica em um combustível para trabalhar mais, para criar mais resultado. E muitas vezes, isso é uma coisa humana. Muitas vezes você vai ter vontade de esfregar na cara das pessoas assim que, ó, vocês duvidaram de mim, mas está aqui. Só que você vai ter tanta segurança, você vai estar tão seguro, que você não precisa nem falar. As pessoas no futuro vão olhar e vão falar assim, nossa, sempre acreditei em você, nossa, você teve muita sorte na vida. Você vai rir e vai falar assim, realmente. Ainda bem que eu não me importei com o que as pessoas falavam, né? Ainda bem que eu continuei no meu caminho. E se você seguir à risca esses pergaminhos e os ensinamentos do curso, aplicar na sua vida, ter a coragem de correr atrás, a competência, ter a visão de encontrar um mercado que você possa ali se desenrolar, que você possa construir o seu legado, você vai notar que cada um desses pergaminhos faz total sentido nessa jornada. Então, só um pequeno adendo, só um pequeno parêntese. Esse livro, muitas vezes, se você ainda não está na jornada, se você ainda não começou a sua jornada, vai parecer muito fora da realidade. Mas quando você tiver seus primeiros resultados, quando você começar a olhar para trás e você encaixar os ensinamentos do livro, encaixar cada pergaminho, cada situação, você vai ver como o autor vai estar descrevendo exatamente as situações que você vai passar como empreendedor, as situações que você já passou, as suas dificuldades, os seus questionamentos, o que foi determinante para você conseguir ou não conseguir. Então, esse é um livro ainda mais especial para quem já tem uma carreira, para quem já está correndo atrás dos seus objetivos. Mas se não for o seu caso, não se preocupe, porque você já vai ter essa espécie de mapa. Você já vai estar preparado para o que vai vir pela frente. Bom, o oitavo é, hoje centuplicarei o meu valor. Bom, isso é uma coisa muito interessante, que muitas pessoas dizem que é como se cada um de nós tivesse uma etiqueta em cima da cabeça dizendo o quanto elas valem.
Muitas pessoas acreditam que a aparência não é tão importante. Infelizmente ela é. Como a gente acabou de dizer, as pessoas tendem a valorizar certas profissões, tendem a valorizar certas aparências, certas imagens. Muitas vezes pessoas mais bonitas tendem a ter mais sucesso. Isso invariavelmente acontece. É uma mentira você falar que isso não é importante. A beleza sim vende. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa mais bonita, eu tenho certeza que eu venderia mais. Se eu fosse uma pessoa muito mais feia, provavelmente eu venderia menos. Então, essas coisas, elas têm uma importância. Isso não significa que isso vai determinar. Existem pessoas horrorosas, bilionárias. Existem pessoas maravilhosas que não têm um centavo no bolso. Agora, as aparências importam. E quando você entende que você vai centuplicar o seu valor, isso não significa simplesmente que você vai dizer para o mundo: agora eu sou mais caro, agora vocês têm que me valorizar mais. Você, antes de qualquer coisa, precisa aumentar a percepção que as pessoas têm em relação ao seu valor. Isso significa que em algumas profissões, algumas áreas, algumas características, você precisa estar de acordo com aquele universo. Então, voltando para o exemplo da advocacia, é normal que você tenha que usar uma roupa social, que você tenha que usar um esporte fino, uma roupa mais adequada, uma roupa mais chique, por assim dizer, um sapato, um terno, um cinto, uma gravata, um paletó, um blazer. Todas essas coisas são parte daquele universo. E dentro daquele universo, você tem que transmitir para as pessoas essa ideia de valor. E para que você consiga centuplicar o seu valor, você primeiro precisa mostrar para as pessoas o seu valor. A sua embalagem tem de ser adequada. Mas para centuplicar o seu valor, você precisa entender o que eu preciso fazer para centuplicar o meu valor. Eu preciso não só dizer para mim, mas eu preciso também fazer o que é necessário. Fazer o que precisa ser feito para centuplicar o meu valor. Ou seja, você precisa ter uma aparência adequada com o seu trabalho. Se você é médico, é de um jeito. A forma como você fala, a forma como você trata as pessoas. Por exemplo, no escritório de advocacia, o trato com o cliente é muito mais sério do que, por exemplo, numa agência de viagens. Numa agência de viagens, as pessoas estão mais descontraídas, as pessoas estão mais risonhas. No escritório de advocacia, normalmente as pessoas estão nervosas, as pessoas querem uma posição, as pessoas querem um caminho, as pessoas querem firmeza nas palavras, as pessoas querem estar diante de alguém que transmita conhecimento, que transmita firmeza. Então, cada ambiente vai ter a sua oportunidade, cada ambiente vai ter a sua característica. E para você centuplicar o seu valor, você precisa assumir que isso é possível, que você pode ter esse valor, mas você precisa reunir essas características também. Você precisa dançar conforme a música, você precisa apresentar como esse mercado quer que você se apresente, e você também precisa eventualmente reunir as habilidades. Um bom advogado normalmente tem uma série de títulos, tem mestrado, doutorado, PhD, MBA, são coisas que fazem parte ali da jornada de um advogado, são coisas que naquele mundo são valorizadas. Da mesma forma, o médico. Agora, existem casos que as pessoas querem outro tipo de transmissão de autoridade. Existem outros casos que as pessoas querem, tá, quantos clientes você atendeu, quantas vidas você transformou, quantas pessoas você já ajudou, se você é um banco, se você é um escritório de investimentos, o quanto você consegue multiplicar o dinheiro do seu cliente. O seu cliente muitas vezes vai comparar, mas peraí, tal lugar está me prometendo 15% ao ano, você está me prometendo 12%, mas peraí, o que está de diferente? Às vezes você vai ter que mostrar, mas peraí, é 15% com ou sem imposto de renda? O meu é sem o imposto de renda. Então, muitas vezes você precisa ter essa habilidade, você vai ter que reunir essas características, essas técnicas para centuplicar o seu valor. Mas você, para você centuplicar o seu valor, você precisa ter essa consciência, você precisa se portar de acordo com o ambiente e, ao mesmo tempo, você precisa assumir essa posição, não só para transmitir para o mundo esse seu valor, essa sua posição, porque as pessoas vão notar se você tem a segurança, se você sabe o que está falando, se você transmite essa firmeza, e, ao mesmo tempo, você precisa reunir essas habilidades, esses elementos para criar esta figura. Então, esse pergaminho é bastante importante para você ter essas condições para centuplicar o seu valor. No pergaminho número 9, volta para aquela ideia do feito é melhor do que perfeito. Agirei agora. Independente do que aconteça, independente de qualquer problema, faça. Haja agora. Simplesmente faça.
Faça e depois reclame. É melhor você fazer e se arrepender ou não dar tão certo, porque pelo menos você vai ter aprendizados, do que não fazer. A maioria das pessoas pensa, eu não quero errar, e não faz. Quando as pessoas de sucesso, elas fazem, elas erram e elas aprendem com os erros. O Jeff Bezos da Amazon disse claramente, olha, eu gastei milhões de dólares em coisas que deram errado, mas esses erros me trouxeram bilhões de dólares depois. Então, o erro, muitas vezes, é a oportunidade de você aprender, muitas vezes é a oportunidade de você testar hipóteses, de você encontrar caminhos que funcionam e que não funcionam. Você vai ter ali, na experiência do erro, você precisa ressignificar o erro. A gente, a vida inteira, foi treinado para eliminar o erro. Só que o erro, ele é parte do processo. Quem não erra, não tenta. O único jeito de você não ter nenhum erro é não tentar. E o que a maioria das pessoas faz, não tenta para não errar. Então as pessoas excluem o erro da vida. Quando o erro, na maioria dos casos, é uma forma de você estar mais próximo do acerto, de você conseguir atingir o seu objetivo. E você não só encarar o erro como algo natural, é importante para você ter essa mentalidade. Feito é melhor do que perfeito. Agirei agora. Faça. Não discuta. Faça. Deu certo? Maravilhoso. Deu errado? Peraí, deu errado por quê? O que eu poderia fazer de melhor? Onde eu errei? O que não está tão bom? Será que alguma coisa pode ser aproveitada? Será que está 100% errado? Ou será que tem 30% que deu certo e eu posso aproveitar? Como eu posso me portar diante disso? Então, você precisa ter essa postura analítica e você precisa agir para aproveitar as oportunidades. Se você não agir, você não vai ter nem sequer a chance de saber se você estava certo, se você estava errado, ou se era aquele caminho que ia trazer os resultados que você tanto almeja. Então, você agir agora é extremamente importante e vai dialogar também de acordo com todos os outros pergaminhos que nós já trabalhamos. E por fim, o último pergaminho traz uma espécie de oração. Aí já vai para uma parte mais religiosa. Mas a grande questão é que todos os empreendedores de sucesso, eles têm uma característica em comum que ilustra esse pergaminho, que é fé. Só que o que quer dizer fé? A maioria das pessoas interpreta fé como acreditar em Deus, ter uma religião. Mas fé não necessariamente está limitado a apenas esse conceito religioso. Por exemplo, se você entra num jogo de futebol e você sabe que se a bola vier para você, você vai botar a bola na rede, você tem fé em si mesmo. Você sabe que independente de como o jogo vá se desenrolar, se a bola cair no seu pé dentro da área, você vai chutar e vai fazer o gol. Ou no mínimo, vai incomodar o goleiro. Então, esse é um sinal de fé. Fé em si mesmo. Então, a característica fé ela é importante. E ela faz parte tanto no sentido de religião, ou seja, ter fé em Deus, ter fé no Criador, no arquiteto do universo, ter fé no universo, nas leis do universo, ou simplesmente ter fé em você. E o elemento fé é muito importante e é algo que você precisa estar recapitulando o tempo inteiro. Muitas pessoas pensam, olha, eu vou rezar, eu vou ter fé, porque se eu acreditar em Deus, se eu acreditar na palavra do Senhor, as coisas vão acontecer. Se eu acreditar na Bíblia, se eu seguir a Bíblia, eu vou ter uma vida de prosperidade. Se eu acreditar nos ensinamentos desse livro, eu vou ter os resultados que eu tanto almejo. Então, é muito importante ter fé. Fé no processo, fé em si mesmo, fé que as coisas vão acontecer. Se você tem dúvidas, você não age. Se você não age, você não tem resultados. Sejam eles positivos ou negativos, você não tem nada. Então, ter fé nos ensinamentos do livro, ter fé nos ensinamentos do curso, ter fé no processo de empreender. As pessoas que têm sucesso, elas têm fé no processo. Elas têm fé que vendendo alguma coisa, que abrindo uma empresa, que tocando os seus negócios, elas vão ter um resultado, elas vão conseguir sobreviver, elas eventualmente vão conseguir enriquecer, elas vão conseguir atingir os seus objetivos. Então, tudo isso é um exercício de fé. Ter fé em si mesmo, fé que as coisas vão acontecer, fé no processo. E ter fé significa ter disciplina, significa ter hábitos e ser escravo deles, significa fazer tudo com amor, significa persistir até o êxito, ou seja, você vai fazer porque você tem fé que as coisas vão acontecer. Você tem fé que as fórmulas que te apresentaram, elas vão ter um resultado sempre igual no final. Então você vai seguir aquele processo, você vai seguir aquilo daquela forma. Acreditar que você é o maior milagre da natureza é um exercício de fé. Viver cada dia como se fosse o último é um exercício de fé.
Por quê? Você sabe que você tem que fazer e ponto final. Faça agora, agirei agora. Você vai fazer porque você tem fé. E você tem fé que o seu método é o adequado. Ou que se seu método não é 100% adequado, você vai fazer até encontrar as respostas que você ainda não tem, até encontrar os resultados que você ainda não obteve. Então, a fé no livro ela tem um sentido muito mais amplo do que simplesmente a religião. Pode ser que, no seu caso, você acredite que Deus vai te trazer as coisas e isso vai ser importante para você. E você vai rezar, você vai orar, você vai à sua missa, você vai ao seu culto, você vai à sua cerimônia, à sua reunião religiosa, qualquer que seja a sua religião. Mas se você vai dar o nome de si mesmo, o nome de Deus, se você vai atribuir a você, a Deus ou ao universo, não importa. O importante é você ter a fé nesses mandamentos, você ter a fé nesse contexto, você ter a fé de que, fazendo tudo o que tem de ser feito, seja rezar, seja agir, seja os dois, seja tudo ao mesmo tempo, as coisas vão acontecer. Então a fé ela é extremamente importante, principalmente para você ser o dono das suas emoções, conforme é dito em um dos pergaminhos do livro. Você precisa controlar as suas emoções e a melhor maneira de controlar as suas emoções é através da fé. Peraí, hoje eu estou mal, agora eu estou ficando sem voz, mas eu tenho a fé no que eu estou fazendo. Eu tenho a fé de que isso é importante. Eu tenho a fé de que isso deve ser feito, independente do meu incômodo, independente da temperatura, independente de qualquer outra coisa, eu tenho que fazer e ponto final. Então, a fé, ela é muitas vezes a tradução da disciplina. Ela faz parte de todo o contexto que a gente viu aqui no livro. Então, todos os pergaminhos, eles se correlacionam, eles se complementam, eles formam esse imaginário. E eles vão te dar a receita, eles vão te dar o necessário para que você seja o maior vendedor do mundo, seja o maior empresário, seja, muitas vezes, a melhor pessoa dentro de algum contexto, porque são regras universais. Se você for um esportista e fizer com amor e tiver disciplina, você vai ter resultados melhores. Se você quiser ser o melhor marido, o melhor pai, se você aplicar cada pergaminho nas suas especificidades dentro dessas relações, você vai ter os resultados. Então, o livro, os pergaminhos, é como se fosse um manual para você ter sucesso em diferentes habilidades. E, no final das contas, a gente sabe que pessoas precisam de pessoas e as pessoas estão, direta ou indiretamente, se vendendo umas às outras o tempo inteiro. Quando uma pessoa, você convive com ela e você tem uma relação, as suas atitudes elas vão estar ali contribuindo para uma espécie de termômetro de amor. Quanto melhor você se doar para a pessoa, quanto melhor você fizer para outra pessoa, a tendência é que ela te dê ainda mais amor. Então, ou que aquele amor se mantenha. Então, tudo isso vai direto ao mesmo entendimento, vai direto ao mesmo sentido. Então, é como se fosse um grande manual para você aplicar também em todas as relações, já que a venda é uma relação humana e as relações humanas é como se cada um estivesse direta ou indiretamente se vendendo uns aos outros. Então, a toda essa dinâmica a gente pode traduzir dentro dos pergaminhos e dentro de todo esse tema que nós abordamos aqui nessa Masterclass. Então, eu espero que essa Masterclass tenha sido bastante útil, que ela tenha trazido ensinamentos importantes para você e que você consiga encarar a sua realidade de uma forma diferente a partir de agora. E que todos esses ensinamentos, eles sejam úteis, e não só úteis, mas também que eles consigam conversar com tudo aquilo que a gente já trabalhou aqui dentro do livro, aqui dentro do curso, e que você consiga aplicar tudo isso na sua vida, porque eu tenho certeza absoluta que aplicando esses princípios, aplicando os pergaminhos, toda essa filosofia, você vai ter resultados extraordinários, independente se você vai vender picolé, frutas, bebidas, serviços, não importa. Se você aplicar essas regras universais, você com certeza vai ter sucesso. Agora, se você se deixar levar pelas emoções, eu não sou capacitado, isso aí é brincadeira, isso aí é bobagem, isso aí é autoajuda, isso aí, se você levar para esse lado, você vai deixar que as emoções tomem conta de você. E é normal, você vai duvidar de tudo isso, você vai duvidar. Pode ser que você não duvide agora, mas algum dia, nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, você vai duvidar. Agora, a diferença entre você conseguir os seus objetivos e você fracassar, você desistir de tudo, vai estar exatamente nesses momentos de descrença, onde você vai pensar, isso não vale nada. Ou você vai respirar e pensar assim, não, peraí, vale sim, vale e eu vou aplicar até dar certo. Eu tenho certeza que funcionam.
Ou então você vai simplesmente dizer, isso aí é uma bobagem, gastei meu tempo à toa e não valeu de nada. Então, no final das contas, mais uma vez, a escolha é sua. Você vai se deixar levar pelas emoções, você vai se deixar levar pelos sentimentos fáceis, ou você vai botar a cara, fazer o que tem que ser feito, ter a disciplina de encarar as dificuldades, a dureza das coisas e conseguir os resultados. Então, basicamente, vai depender se você vai escolher um caminho ou outro. Qual você vai escolher, eu não sei, mas aqui está apresentado o caminho da prosperidade. Então, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.